O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, ganhando milhões de torcedores a cada ano. De alguns anos para cá, a versão feminina desse esporte também tem aberto muito espaço, ainda mais por situações completamente inacreditáveis que acabaram acontecendo no meio das partidas, que ninguém acreditaria se não fossem transmitidas ao vivo. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica aí embaixo no botão de se inscrever e bora lá! No dia 25 de agosto de 2024, uma partida de futebol feminino da Liga Universitária dos Estados Unidos entre as instituições de Rutgers e Massachusetts ficou mais parecendo uma partida de luta, com o campo de futebol virando um tremendo campo de batalha. O jogo, realizado em Amherst, Massachusetts, passou pelo primeiro tempo sem maiores problemas. No entanto, no meio do segundo tempo, a treta aconteceu. Tudo aconteceu quando o atacante Dia Dirman, do time de Rutgers, cometeu uma falta e foi ao chão. Enquanto tentava se levantar, a jogadora Ashley Lamond, do Massachusetts, se aproximou para pegar a bola. Punches thrown in both directions, including an uppercut there. Em questão de segundos, as duas jogadoras começaram a brigar intensamente. Quando a coisa esquentou e o caos tomou conta do campo, as jogadoras caíram no gramado e continuaram na briga, até que as companheiras de equipe interviram para separá-las. A briga foi tão séria que ambas receberam cartão vermelho e foram suspensas dos próximos 2 jogos, conforme as regras da liga. Apesar do tumulto, o jogo seguiu em frente e o Massachusetts garantiu uma vitória apertada por 1-0, provando que não são apenas nos jogos de futebol masculino que acontece. Um momento emocionante e raro aconteceu em uma partida de futebol feminino na Jordânia, país do Oriente Médio. Durante a final da Liga Feminina da Associação de Futebol da Jordânia, realizada na capital Amman, uma jogadora do clube ortodoxo arábico passou por uma situação sem precedentes, quando seu hijab, aquele véu que as mulheres islâmicas utilizam, começou a se desprender do seu cabelo. O incidente ocorreu após um leve contato com uma jogadora adversária que, sem querer, tocou na cabeça da atleta, provocando o deslocamento do véu. Para as mulheres muçulmanas que usam hijab, ser vista sem ele em público pode ser extremamente constrangedor e às vezes constitui até mesmo um crime. A jogadora imediatamente se ajoelhou para ajustar seu véu, mas o que aconteceu em seguida foi o mais surpreendente. 5 jogadoras do time adversário do clube Shabab-Al-Ordon rapidamente se aproximaram e formaram um círculo ao redor da colega, protegendo-a de olhares enquanto ela ajustava o hijab. Tudo isso enquanto a partida ainda estava em andamento. Em vez de aproveitar o momento de vulnerabilidade do adversário, essas mulheres demonstraram um verdadeiro espírito esportivo e solidário, emocionando todos os espectadores que começaram a aplaudir a ação. Em 2016, as Matildas, como é conhecida a seleção jogadoras de futebol feminino australianas, foram absolutamente humilhadas por meros adolescentes masculinos, levando uma derrota absurda de 7-0 em uma disputa amistosa. A partida, realizada em Newcastle como preparação para as Olimpíadas do Rio de 2016, contava com o time sub-15 Newcastle Jets. O resultado dessa partida foi ainda mais chocante para o mundo esportivo, pois as Matildas eram nada menos do que uma das favoritas para levar a medalha de ouro, sendo uma das melhores seleções de futebol feminino de todo o planeta. Apesar de estarem sem algumas de suas estrelas internacionais, as Matildas ainda contavam com jogadoras experientes, incluindo a famosa Katrina Gorry, ex-jogadora do ano da Confederação Asiática de Futebol. Mas nem mesmo essa experiência foi suficiente para impedir o desastre. A derrota levantou sérias dúvidas sobre a preparação da equipe para os Jogos Olímpicos. Na época, o assistente técnico das Matildas admitiu que o resultado foi inesperado e elogiou a habilidade dos adolescentes em campo. No final das contas, as Matildas vieram para as Olimpíadas e quase ganharam do Brasil, mas foram eliminadas nos pênaltis de 7-6 nas quartas de final. Uma cena inusitada e engraçada tomou conta de uma partida internacional de futebol feminino no Chile e logo ganhou as redes sociais. Durante o amistoso entre Chile e Venezuela, realizado no dia 26 de junho no estádio de La Granja, em Curicó, o jogo precisou ser interrompido por conta de um cachorro que invadiu o campo e chamou a atenção das jogadoras. O animal, um labrador preto, entrou em campo correndo de um lado para o outro, claramente mais interessado em receber carinho do que em sair dali. O cachorro logo se aproximou da goleira chilena Cristiane Endler,
que, bem-humorada, começou a acariciá-lo com boas esfregadas na barriga do safado. Mesmo com a tentativa das jogadoras de afastá-lo, o cachorro se recusou a sair, continuando sua corrida pelo gramado. Após o jogo ser pausado, as jogadoras se reuniram com os seus treinadores, enquanto o cachorro fazia festa no campo. Está más difícil de marcar que todas las rivales en la cancha. Sí, tiene buena magia, buen enganche. Depois de bastante insistência, o labrador finalmente foi retirado do campo por 2 jogadoras e um gandula, permitindo que a partida fosse retomada. Em novembro de 2021, os times de futebol femininos do Aston Villa e Manchester City se enfrentavam na Super League, quando algo inusitado ocorreu chamando a atenção dos presentes. Tudo começou logo no início do segundo tempo, quando a bola saiu de campo atrás do gol defendido por Hannah Hampton, do Aston Villa. Como de costume, ela foi até o pequeno gandula para recuperar a bola e dar sequência na partida. No entanto, o jovem menino se recusou a entregar a bola, segurando-a firme e forte, o que deixou a jogadora e o público perplexos. Hampton teve que se aproximar e até chamar a atenção do árbitro para a situação, mas o menino manteve a bola por mais tempo do que o esperado. Apesar do desconforto da goleira, a cena arrancou risadas e comentários dos torcedores. Aparentemente, o gandula estava preocupado com as regras vigentes de Covid-19 na época, que determinavam que o quarto árbitro, e não os gandulas, fosse o responsável por devolver a bola ao campo depois de higienizá-la. No final das contas, com a insistência de Hannah, o próprio garoto acabou devolvendo a bola e o jogo prosseguiu, terminando em uma derrota de 5-0 para a goleira e seu time. Uma simples partida de futebol acabou se tornando um pesadelo para Meikala Moore, zagueira da seleção da Nova Zelândia. Ela participava de um jogo contra os Estados Unidos pela She Believes Cup, quando entrou para a história de uma forma extremamente azarada, marcando um hat-trick de gols contra aos 35 minutos de partida. O jogo, realizado em 20 de fevereiro de 2022 em Los Angeles, começou com ritmo normal. Porém, logo nos primeiros 4 minutos, Moore viu a bola entrar em sua própria rede, após um desvio acidental em seu pé direito. Praticamente em seguida, a bola entrou novamente, depois de bater diretamente em seu rosto. O terceiro gol, ainda no primeiro tempo, aconteceu quando a defensora tentou afastar um cruzamento, mas acabou mandando a bola novamente para dentro do seu gol. A torcida não perdoou e começou a provocá-la com cantos que ecoaram por todo o estádio. Logo após seu terceiro gol contra, Moore, visivelmente abalada com o fiasco, foi substituída. Mesmo assim, o jogo terminou em derrota para o seu time após receberem outros 2 gols normais, saindo do campeonato com o placar de 5-0. Durante as eliminatórias da Copa Feminina da UEFA 2021, a seleção da Croácia e Romênia se enfrentavam quando a atacante romena Laura Huss roubou completamente a atenção dos espectadores. Seu time liderava por 1-0 no segundo tempo, quando algo inesperado ocorreu. Ao se colidir com uma adversária croata, Laura quase perdeu os shorts. A jogadora do outro time perdeu o equilíbrio e, enquanto ia ao chão, se agarrou instintivamente na roupa de Laura, que saiu correndo em direção à bola. Sem se importar com a condição do seu uniforme, Laura ainda deu um salto para acertar o pé na bola. Nessa hora, acabou expondo algo que deveria se manter escondido ao longo das partidas de futebol. Quase que o chute de Laura não encontra a cabeça de outra jogadora da Croácia. Felizmente, uma lesão foi evitada, mas de toda forma, Laura acabou caindo, depois que essa mesma croata entrou em contato com ela. No final das contas, além de expor completamente sua retaguarda, Laura ainda passou vergonha por terminar de cara na grama. Na final da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, um episódio polêmico e constrangedor envolvendo o então técnico espanhol Jorge Vilda chamou a atenção de torcedores de todo o mundo. Durante a celebração ao gol que garantiu o título para a Espanha, Vilda foi flagrado em um vídeo onde é possível ver o treinador abraçando a sua colega de equipe, inicialmente em um gesto de comemoração. No entanto, sua mão parece se deslocar para outra região, permanecendo por lá mais tempo do que o esperado. O pior é que esse não foi um caso exatamente isolado. Vilda já havia recebido diversas outras críticas e estava no meio de polêmicas do mesmo gênero.
Além de técnico, Vilda também era diretor do futebol feminino na Confederação Espanhola de Futebol, mas devido às polêmicas acabou sendo demitido dos seus cargos na Espanha e logo em seguida assumiu a seleção do Marrocos, onde continua trabalhando até o presente. Durante os últimos minutos, já na prorrogação da final do Campeonato Europeu Sub-19 de Futebol Feminino de 2016, um lance inacreditável deixou atletas e torcedores de queixo caído. Naricari Garcia, capitã da seleção espanhola, teve a chance de ouro para empatar o jogo contra a França. No entanto, o que ela fez é até difícil de explicar. Com a Espanha perdendo por 2-1, uma bola sobrou para Garcia quase em cima da linha do gol. Bastava apenas um simples toque na bola para igualar o placar e manter vivas as esperanças do título para a Espanha. Mas em vez disso, o atacante optou por mandar a bola para sua nave-mãe, lá no espaço sideral. Arriba. Pelota arriba de Núria Garrote, el despeje da defensa, aí está Sandra enchufava, balão. Aparentemente, ela queria cobrir a goleira, mas acabou mandando a bola para bem longe do gol. Os comentaristas já gritavam gol quando praticamente se engasgaram com a decepção e incredulidade. O campo encharcado certamente não ajudou, mas o erro de Garcia ficou marcado como um dos mais impressionantes desperdícios de gol da história do futebol. Uma cena de cortar o coração marcou a partida entre Brasil e Espanha nas Olimpíadas de Paris. Marta, a lendária camisa 10 da seleção brasileira, foi expulsa ainda no primeiro tempo, deixando o campo em lágrimas. A jogadora, considerada 6 vezes a melhor do mundo, foi punida após um lance acidental, em que, ao tentar disputar a bola, acabou acertando a cabeça da espanhola Olga Carmona. O árbitro não hesitou e mostrou o cartão vermelho, chocando os torcedores e colegas de equipe. Foi a Marta, hein? Meu Deus do céu. Aos 38 anos, Marta já havia declarado que este seria seu último ano na seleção brasileira. Com a expulsão, ela ficou de fora dos próximos jogos, o que parecia ser uma forma muito injusta de se despedir da carreira. No entanto, o Brasil seguiu para a final e Marta voltou no segundo tempo contra os Estados Unidos, mas infelizmente, mesmo com a presença da capitã, nossa seleção perdeu de 1-0, ficando com a medalha de prata. Com 6 Olimpíadas no currículo e 2 medalhas de prata, a saída de Marta vai deixar um vazio no coração dos fãs de futebol ao redor do mundo. Algo bem inusitado e um tanto quanto constrangedor chamou a atenção durante a partida entre Brasil e Austrália nas Olimpíadas do Rio em 2016. Depois de passarem por uma derrota humilhante de 7-0 em um amistoso contra adolescentes de 2014, as Matildas disputavam a vaga das semifinais contra o Brasil em uma luta difícil. Depois do primeiro tempo, o momento inusitado ocorreu durante o intervalo antes de voltarem ao jogo, quando Elise Kellon Knight entregou uma garrafinha de água para sua colega de time, Lisa Divana. O ato de camaradagem virou motivo de piada quando Divana, em meio à tensão do jogo, tentou beber pelo lado errado da garrafa. And concern now for the goalkeeper Lydia Williams, the Houston Dash. Ao perceber a confusão da amiga, Kellon Knight, como se aquilo fosse a coisa mais comum do mundo, ajudou Divana a se reorientar e beber de forma correta. A cena foi capturada por uma câmera e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, arrancando risadas de torcedores de todo o mundo. Depois de retornarem ao jogo, elas acabaram empatando conosco e a disputa foi para os pênaltis, onde a goleira Bárbara salvou a pátria da derrota. Em um episódio chocante que abalou o futebol feminino, Elizabeth Lambert, zagueira da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, se tornou o centro das atenções de forma bem constrangedora. Durante uma partida apertada contra a Brigham Young University em 2009, Lambert perdeu o controle e realizou uma sequência de ações violentas que a levaram a ser banida do futebol universitário. O jogo, que estava tenso, tomou um rumo inesperado quando Lambert, de maneira surpreendentemente agressiva, puxou uma adversária pelo rabo de cavalo, derrubando-a no chão. E esse foi só o começo. A jogadora foi flagrada chutando e socando suas adversárias. Ela teria ficado irritada quando outra jogadora decidiu dar uma cotovelada discreta nela, mas a resposta de Lambert não foi nada discreta. O comportamento inaceitável dela se espalhou rapidamente pelas redes sociais, com vídeos mostrando cada um dos seus atos agressivos. A repercussão foi tão grande que a Universidade do Novo México tomou medidas drásticas, suspendendo Lambert indefinidamente de todas as atividades esportivas. A própria jogadora admitiu ter passado da conta, expressando arrependimento em um pedido de desculpas público, mas o estrago já estava feito. Talvez ela tivesse uma carreira brilhante pela frente, mas desde 2009 não se ouve mais falar de Elizabeth Lambert.
A final da Copa do Mundo Feminina entre Espanha e Inglaterra em 2023, realizada em Sydney, na Austrália, sofreu uma interrupção inesperada, que deixou muitos torcedores e até jogadores sem entender o que estava acontecendo. No auge da partida, aos 24 minutos do primeiro tempo, um invasor de campo mascarado atrapalhou o jogo, causando confusão ao sair correndo enquanto era perseguido por seguranças e funcionários do campeonato. O intruso provavelmente interrompeu o jogo para chamar a atenção à guerra entre Ucrânia e Rússia. Ele vestia uma camiseta que falava mal do presidente Vladimir Putin e, em suas costas, a camiseta exibia a bandeira da Ucrânia. Felizmente, a invasão durou apenas alguns segundos e o intruso foi rapidamente contido pelos seguranças. A partida foi retomada logo em seguida e a Espanha seguiu firme na busca pela vitória, levando a melhor sobre a Inglaterra com um gol de Olga Carmona, que acabou garantindo o primeiro título mundial para as espanholas. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.